Salve, salve, torcida São Paulina! Você acha que é só você que fica nervoso, que fica bravo, que fica pé da vida com o tricolor? É, o jogo de ontem mostrou que não. Treta em campo ali, cobrança normal, obviamente, mas que mostra que tá tudo errado. E depois o destempero, né? Mais um showzinho à parte do nosso querido técnico Luiz Ubeldia, que cada vez mais cava ali um pouquinho mais a sua própria cova. Está dando adeus ao São Paulo, isso é fato, é comprovado ali, é eminente essa queda. Eu estava conversando ontem, depois do jogo, com o meu companheiro Rafael Emiliano, né, trabalhando ali nos vestiários, e ele apontou, falou: olha o espírito que tá, né, nessa coletiva aí, ele sabe que ele vai ser demitido, enfim. O diretor de futebol Carlos Belmonte confirmou, assegurou a presença de Luiz Beldia no tricolor até domingo, até o clássico contra o Santos. Ele declarou ali, ainda antes, né, do último jogo contra o Atlético Mineiro, quando a crise ali estava grande também, né? Contra o Cruzeiro, perdão, na verdade. E falou ali na logo que o São Paulo chegou no Morumbi, que Luiz Beldia estaria novamente descendo do ônibus do São Paulo no próximo domingo. Fato que foi depois revelado aí pelo líder da torcida independente Baby, que foi uma cobrança do próprio Baby, da própria Independente, de que o São Paulo precisaria se posicionar se eles estão com o Zubeldia ou não. E aí o Belmonte foi lá e fez essa cagada de falar que é seguro o Zubeldia até antes do clássico contra o Santos, coisa que o Zubeldia já poderia ter caído, né? Mas enfim, salve, salve meus amigos tricolores, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Avante meu tricolor. Foi apenas uma introduçãozinha aí do que a gente vai debater, do que a gente vai falar, do que a gente vai explicar um pouco neste vídeo aqui após mais um empate, né? Este vídeo está sendo gravado na manhã de quinta-feira após São Paulo 2, Botafogo 2 no Rio de Janeiro pela quarta rodada. 4 jogos, 4 empates do São Paulo. 0x0 com o Sport em casa, 0x0 com o Atlético Mineiro fora, 1x1 com o Cruzeiro no Morumbi e agora 2x2 no Engenhão com o Botafogo. Vamos começar falando dessa treta, né, que aconteceu, e é claro, é uma treta normal, de jogo que acontece, quem já jogou bola aqui, tanto no amador como semi-profissional, enfim, só na brincadeira mesmo, sabe que é normal, né, acontece mesmo. Só que, assim, é normal, vamos aos pontos, vamos detalhar. Sim, acontece, é normal, só que evidencia, obviamente, que o grupo tá puto da vida, tá precisando, tá tentando vencer e não consegue, e aí, cara, um reclama com o outro ali, é normal. Vamos lá. Vamos primeiro defender o Alan Franco, né? Que é um dos caras ali que mostra sempre esse espírito de determinação, de raça ali, e não dá chiliquinho, né? É difícil a gente ver. O Alan Franco, ele é uma figura muito engraçada até, eu gosto muito desse personagem, porque ele é muito tímido, né? Ele é quieto. Nas entrevistas dele, ele sempre fala. E aí, naquele título da Supercopa, que todo mundo lembra aqui, que ele ficou mamado ali depois do título contra o Palmeiras, falando milhões de zoações ali no aeroporto, né? Tirando graça, botando óculos escuro. Enfim, todo mundo lembra do Alan Franco, personagem pra caramba. E depois ele volta ao normal, né? Ele fica, não, ele não era eu, aquele cara ali que tava muito bêbado, enfim. Só que ele fala, quando tem que falar ali, né, fora das câmeras, ali nos bastidores, ele cobra bastante, ele é um dos caras que mais fala assim, ele briga se necessário, como a gente viu, é muito da zoeira também, ele e o Arboleda ali, eles comandam os vestiários ali, a ala gringa, né? Mas o Alan Franco eu achei muito correto, ele tava ali tirando uma satisfação com o Luciano, e contra quem, né? Justo contra o Luciano. O reclama ali, né? O Pitizinho, o senhor Pitizinho ali, que não pode fazer nada com ele. Então, quando ele foi cobrado, aí ele não sei o que, ficou falando. E aí o André Silva foi comprar as brigas, né, seu André Silva? Você fica na sua aí, que você tomou uma também. Foi comprar a briga, o Alan Franco devia estar na razão dele, cobrando ali alguma coisa, né? Porque se tem alguém que pode cobrar ali na defesa, é ele sim. Principalmente o Luciano, que mais entrou e não fez nada, né? De novo. Tentou puxar um contra-ataque ali, muito mal, enfim, perdeu um gol na cara ali. Ele e o seu André Silva, né? André Silva primeiro em mais uma jogada do Ferreirinha ali,
no pé do André Silva ele furou espetacularmente, e depois o Luciano, uma chance de cabeça, não lembro quem cruzou ali, Luciano e o gol, ele e o gol ali de cabeça, subiu, testou errado pra caramba. Enfim, se tem alguém que pode cobrar realmente é o Alan Franco, né, que não fez também uma grande partida ali na zaga, foi até o pior na minha avaliação ali. O Arboleda foi muito bem, o Ferrarese aos trancos e barrancos acho que segurou bem ali na direita. O Alan Franco ele deu umas falhadas ali no jogo, falhou numa situação no começo em que deixou a bola passar, mas enfim, melhorou o seu nível de futebol no segundo tempo. Mas aí depois foi lá, foi tirar satisfação, e aí o André Silva se meteu no meio, né? Se meteu no meio que tá falando com ele aí, não sei quem, e soltou um vai tomar caju. Aí o Alan Franco ficou doido, né? Porque ele até então ele não tava falando nenhum palavrão. Inclusive tudo isso, se você ainda não viu, né? Tá tudo aqui no nosso canal do YouTube do Avante Meu Tricolor. A discussão, né? Como é que foi ali, a dublagem feita ali pelo dublador Gustavo Machado, que sempre disponibiliza também as dublagens que ele faz muito bem feito. A gente subiu aqui no nosso canal no YouTube, você pode ver no nosso site também, tá aqui nos shorts, só ir lá ver. Mas você sabe, claro, do que eu tô falando. Aí na dublagem, né, que mostrou ali a leitura labial, né, do papo, o Alan Franco tava ali discutindo, o André Silva entra no meio, e aí o Alan Franco fala, você me mandou tomar caju? Aí o Alan Franco, vai você, e bababá. Aí começou, aí o André Silva respondeu, aí foi aquele bafafá, aquele empurra-empurra, que o Rian Francisco, vejam só, precisou apartar, o Bobadilha chegou ali afastando. Enfim, como eu disse, ninguém aqui é padre, todo mundo já jogou bola, sabe que acontece mesmo. Eu já xinguei muito companheiro, já mandei tomar caju, já fui mandado também tomar. A gente se exalta mesmo, a gente às vezes perde um pouco, porque é aquilo. Depois o André Silva se explicou ali na zona mista, todo mundo quer ganhar, meu. Todo mundo quer ganhar. E o time não tá ganhando, pô. É quatro resultados de empate. Mais um na Libertadores, né? Então são cinco seguidos aí, né? Então, assim, o time não ganha mais. Cadê as vitórias, né? Quando parece que vai, pô, o Ferreirinha baixou o Garrincha, tava até falando aqui, pô, depois que o Neto fez aquela palhaçada, obrigado, viu, craque Neto? Você sempre que fala aí, incentiva os jogadores. Parece que baixou o Garrincha no Ferreirinha, o homem tá jogando demais. Driblador a gente sempre sabe que foi, né, muito bom, mas tá fazendo gol, tá dando assistência, enfim, tá jogando muito o fino da bola, nosso querido Ferreirinha. Mas o time não ajuda. O time não ganha, tem que ter cobrança sim. E aí agora a gente vai pra parte, né, em que o Zubeldia deu o espetáculo escabroso, vamos dizer assim, né, ali na entrevista coletiva. Porque isso é normal. E aí, assim, o torcedor, vou aqui explicar uma coisa também para o senhor Zubeldia, né? O torcedor, ele muitas vezes não sabe o que aconteceu ali. Você pode saber, seu Zubeldia. A gente, jornalista, pode investigar e ver o que aconteceu. Mas a gente tem que perguntar o que aconteceu. Se o senhor não quiser falar, tá tudo bem, né? É um direito seu na coletiva. Ninguém é obrigado a responder as perguntas que os jornalistas fazem. Agora, a gente tem que perguntar. E outra, ninguém ali é representante do São Paulo, por mais até a pergunta foi feita pelo nosso companheiro, colega Gabriel Sá, lá do Arquibancada Tricolor, que assim como a gente aqui do Avante Meu Tricolor, é uma mídia segmentada de clube, só fala especificamente do São Paulo. Isso não quer dizer que é de São Paulinos. Somos todos São Paulinos falando para São Paulinos. Somos jornalistas além de São Paulinos. Então, antes de tentar defender, a gente não está ali para defender o São Paulo enquanto jornalistas nas coletivas, ali nas entrevistas. Nós estamos para exercer nossa profissão, que é de jornalismo, que é de informar. Não é de dar pitaco, não é de dar nossa opinião, nem nada. O básico, a premissa básica do jornalismo é informar. Então, muito válida, aliás, a pergunta mais válida que tinha que ser feita foi a que nosso colega Gabriel Sá fez, né? Ele começa ali falando, ele queria até fazer uma análise, né, da conjuntura toda do clima e fala isso tudo, e aí tem a ver, essa discussão acalorada, né, isso quer dizer que o time sim está se cobrando. Aí o Zubeldia já interrompeu, né, por que esta pergunta? Por que está fazendo isso? Vocês de São Paulo, vocês não podem fazer isto? Depois ali, que cortou essa parte, então nós temos os bastidores aqui também, né, que foi fora da coletiva, já ele pergunta, você é corintiano ou palmeirense? Não importa, Zubeldia, todo mundo sabe, o senhor sabe que o Gabriel Sá é São Paulino, além de um bom jornalista, né,
que está em todos os jogos do São Paulo, né? Então você pergunta, você está querendo prejudicar o São Paulo? A última coisa que o Gabriel Sá ia querer é prejudicar o São Paulo, mas ele não está ali para essa função, senhor Zubeldia. Ele está ali como jornalista, e jornalista tem que perguntar, doa a quem doer. Se o senhor ficou chateadinho, magoadinho, você que diz que sempre tenta acho que cursou jornalismo, né, lá na Argentina, que sempre tenta se fazer perguntas, por que essa pergunta não é relevante? Por que essa pergunta prejudica o São Paulo? Prejudica o São Paulo o chiliquinho, mais um que o senhor deu, né, contra mais um colega de imprensa, né? E aqui não é corporativismo nenhum, não. Muitas vezes a gente critica que falta perguntas mais assim, mais incisivas nas coletivas de imprensa, né? E quando tem, aí o homem fica chiliquento, né? Aí não pode falar, não, você está querendo prejudicar o São Paulo. Quem prejudica o São Paulo é você, senhor Zubeldia. Primeiro com as porcarias de esquemas que o senhor faz aí que o time não evolui. Segundo com os seus chiliques, como foi contra o Atlético Mineiro, que o senhor foi expulso, né? Então assim, voltando ao tema do chilique, é mais uma prova aí de que ele está cavando a própria cova dele, né? Ele está cavando cada vez mais. Como eu disse, o Belmonte assegurou ali que ele fica, mas não tem mais clima, né? Os jogadores estão com ele ali, mas a torcida não tá, né? Muita gente já não aguenta mais, a sombra de Dorival cada vez apertando mais. E esse é o clima do São Paulo, minha gente. O clima é esse. É muito difícil que caia antes realmente de domingo. Quer dizer, já tem mais 3 dias só, né? Quinta, sexta, sábado aí antes do jogo de domingo com o Clássico, o prometido, a segurança prometida pelo Belmonte, né? Nesse limite aí, muito se fala, né? O Corinthians tá para demitir o técnico, o Grêmio demitiu o técnico, o Santos demitiu o técnico e tá todo mundo de olho no Dorival Júnior, né? Quem vai pegar primeiro? A gente já trouxe aqui informação na Avante Meu Tricolor que o São Paulo sim já conversou, já teve alguns papos aí, né? Só para sondar mesmo, ver como é que tá a situação do Dorival, se ele aceitaria um possível retorno ao São Paulo caso o Zubeldia fosse demitido. Enfim, fato que deve acontecer sim nos próximos dias aí. A gente, como eu disse, depois do clássico contra o Santos, se não vier uma vitória, né? Acho que qualquer vitória ali, até uma vitória mesmo, eu não duvido não. Se for aquela vitória 1-0 ali, sem muita empolgação, com mais alguma polêmica, mais algum fator extra Zubeldia ali, que ele caia assim, até como uma vitória mesmo. Isso não vai ser inédito no futebol brasileiro. Agora, um resultado negativo, um empate ali, ou mesmo uma derrota, aí não tem jeito não. Não tem escapatória, o Zubeldia não passa de domingo. Isso está muito explícito aí, acho que cada vez mais, né? São brigas, não é a primeira vez que ele discutiu com a imprensa ali na coletiva de imprensa, já teve também outros atritos com o pessoal da Globo, enfim, com quase todo mundo, né? O Zubeldia, ele é bem chiliquento, a gente já sabe disso. E ele tem umas respostas às vezes muito inteligentes, até eu gosto de algumas declarações dele, de explicações ali. Ontem mesmo ele falou que nunca vai colocar uma desculpa por uma derrota, por um resultado não positivo ali, mas ele perde a linha muitas vezes. Realmente eu concordo com muitos comentários que tem feito que não entendeu ainda a grandeza do São Paulo. Ele sabe que o São Paulo é grande, que é tricampeão, só que ele não joga muitas vezes pra isso, né? Quando o time tá ganhando, mas eu tenho que tirar, eu tenho que substituir, senão eu vou quebrar o meu elenco inteiro. Tá sendo mal feito também essa administração, né? Porque o Caleri se machucou já no primeiro tempo, teve que sair. Enfim, então o Lucas e o Oscar estão no estaleiro ainda. O Pablo Maia também tá se recuperando. Que planejamento é esse aí? Que não tá dando muito certo, né? Então tem que se jogar mais pra frente. Os jogadores também têm muita culpa. Admito aqui também, falo, o maior culpado não é o Zubeldia, as coisas não vão melhorar de uma hora para outra com a troca de técnico, saindo o Zubeldia, entrando sei lá quem for, o Dorival, que é mais do mesmo ali, é uma mesmice, ou algum nome que realmente ajude. Não é certeza, né? Não é garantia de que o time agora vai jogar bem. Eu acho que tem que sim que se mudar. Não dá mais, o Zubeldia é sim um dos grandes pontos ali do time, não tá rendendo, mas eu tô muito com a gente publicou aqui também, com a escala que a torcida independente fez de culpados ali, de lista, né? Diretoria em primeiro, jogadores em segundo e Zubeldia em terceiro. Porque o Zubeldia tá lá também é culpa da diretoria, né? Que já trouxe, já segurou, já manteve, né? Por muito tempo. E a diretoria que fez um desmanche, sim, desmanche. Foram mais de 18 nomes aí que o São Paulo liberou, vendeu,
mandou embora do elenco, muitos nomes da base também que subiriam, mandou embora, vendeu, negociou, sem nem ter tido uma chance no profissional. E aí sobrou isso aí, meu filho. Ó, o Zubeldia vai ter que usar a base aí, vai ter que usar na marra, né? Então é isso que o São Paulo, a diretoria do São Paulo fez, ela é sim uma das mais culpadas, obviamente falando já de presidente, dessa dívida toda, então a gente tem que saber, é isso mesmo. Não dá para trocar hoje presidente, diretoria? Não dá, mas eles são os maiores culpados. Jogadores, um monte também. Falta atitude, falta isso do Alan Franco, desse espírito, né? De porra, vamos lá, meu, que não é possível. A gente não ganha mais nessa caceta aqui, né? Vamos lá, vamos para cima, pô, vamos segurar aqui, vamos defender melhor, vamos atacar melhor, vamos ter mais coragem para atacar. Porque só o Ferreirinha parece que tem coragem, só os dois pontas, o Ferreira e o Ferreirinha. O Alves fez uma partida má, mas não é para se culpar ele, claro. É o segundo jogo só dele de titular, né? Se o Zubeldia tivesse testado melhor no Paulistão, talvez o Alves ainda não tivesse tão cru. E ele, como eu e o Rafael já discutimos aqui em outro vídeo, ele é o mais cru dos três ali, dos três da base. Eu achei o Ferreira, o Lucas Ferreira, o mais preparado, mais pronto, até pelas características dele, né? De ir pra cima, do drible ali. Depois o Rian Francisco, que é um artilheiro, precisa da bola chegando nele ali, mas também é muito frio. E depois o Alves, que é o que tem que dar mais dinâmica. Ele já era bem irregular no Sub-20, ele estava ali ainda achando sua melhor regularidade. Alguns jogos muito acima e jogos muito abaixo do Alves. Normal, ele tem 19 anos ainda, né? Ele ainda vai se amadurecer ali. Então fez um jogo bastante apagado ali, porque ainda é muito inconstante. Mas falta isso, falta do São Paulo. E aí, claro, tá sem Lucas, tá sem Oscar, mas e os outros? E o Luciano, né? Que quando entra não faz nada também. O André Silva fez um gol, mas perdeu outro feito também, né? Não tem mais meias, o Alisson pode chegar mais, né? O Marcos Antônio tenta, ele não é tão... fez duas finalizações bem tortas ali, longe do Pablo Maia, né? Mas falta mais. O Cedric avança, o Wendel muito tímido para atacar. O Enzo Dias sempre ataca muito mais que ele. Então falta criatividade, falta. E o próprio Lucas e o Oscar quando estão jogando, o Lucas sempre tenta, mas o Oscar pode ser mais ativo também. Então os jogadores têm muita, mas muita culpa nisso também, né? Mas aí o Zubeldia, claro, sempre vai sobrar pro técnico, né? É o elo mais fraco ali, mas tem muita culpa também. Eu trocaria, não tô falando aqui que não é para demitir o Zubeldia, porque eu acho que tem um limite, né? Vai completar no próximo dia 25 aí, de abril, ele vai completar um ano no cargo. Não vai, né? Eu acho que, não sei se chega até lá, enfim, vamos ver se chega. Se chegar, vai ter uma matéria especial de análise aqui, falando sobre esse um ano turbulentíssimo de Zubeldia, mas enfim, não sei se vai chegar até lá, né? Porque não conseguiu, é como eu disse, um ano já aí de mas resultados, ele entregou tudo o que pediram, ficou em sexto no Brasileirão, chegou nas quartas das Copas, é isso? Vamos se contentar com isso aí? Então se contenta aí de novo, esse ano aí, nossa, vamos chegar nas quartas das Copas, que puta vitória, né? E putz, se chegar em sexto no Brasileirão tá maravilhoso, esse é tudo que o Zubeldia pode nos entregar. É isso então? Essa é a grande meta do São Paulo? O São Paulo é muito maior que isso, né? Muito maior. O São Paulo precisa sim de mais Alans Francos ali brigando, botando o dedo na cara. Precisa sim também do Luciano que debata ali, mas aceitando, né? Fala, pô, é isso, não sei o que, e sem xingar, viu, seu André Silva? Foi tomar as dores do Luciano por quê? O Alan Franco tá certo de pagar geral mesmo, você bobão aí, foi lá se meter, mandou ele tomar caju e aí despertou a fúria do Alan Franco. Não mexa com o Alan Franco, que mora um demônio ali dentro. Mora um demoninho ali dentro que quando liberam, segura. E tamo junto, viu, Alan Franco? Você é parceiro, espero que tenha mais um título aí pra você poder se soltar e esse demônio ser alegre novamente. Mas enfim, situação do São Paulo, meus amigos, minhas amigas tricolores, é um caos, é treta em campo entre jogadores, é treta fora de campo do Zubeldia com a imprensa, né, sem estar com a razão, porque, mais uma vez eu insisto, né, por que não se pode? Por que não se pode fazer essa pergunta do que aconteceu? Até um ponto bom para encerrar esse meu vídeo, viralizou também hoje, uma mesma pergunta que um colega jornalista fez há anos atrás, quando o São Paulo ainda era dirigido pelo Ceni, Rogério Ceni. Teve também uma confusão aqui, não sei de quem que foram os jogadores, num jogo contra o Flamengo, né? E o Rogério foi perguntado. E o Rogério também não viu, assim como o Zubeldia que saiu antes. E ele falou, teve briga? Não cheguei a ver. Pô, mas se teve, que bom que teve. Porque, pô, é isso que precisa. Os jogadores precisam estar inconformados, eles têm que falar mesmo, fala ali, discute logo em campo, tem que se ficar inconformado, e é isso que tem que fazer.
Essa é a resposta ideal, né? Essa é a resposta que a gente quer ouvir. Ou então, não acho que isso seja relevante para o jogo e não vou responder essa pergunta. Também tá tudo bem, seu Zubeldia. Pode falar o que você quiser. Como a gente disse, ninguém é obrigado a responder as perguntas dos jornalistas. Agora, dar pitizinho, dar chilique, falar que vocês não é São Paulino, primeiro que nem teria que ser. Né? E se você sabe que ninguém tá ali para prejudicar o seu trabalho. Se o senhor não gosta das análises que a gente faz sobre o seu trabalho, paciência, a gente também não gosta do trabalho que o senhor faz no São Paulo. Estamos kits, tá certo? Mas seja mais educado, mais simpático, né? Como o Rogério Ceni foi. Dê sua resposta. Por que não se pode perguntar disso? Vamos perguntar do que então? O esquema tático, analise aquelas mesmas perguntas bosta que sempre se faz na coletiva, pra você se vangloriar ali, pra você se falar alguma coisa. Tem que perguntar onde dói, onde cutuca, meu amigo. Ninguém tá aqui pra agradar ninguém, não. Tá certo, seu Zubeldia? Seus dias estão contados, você sabe disso, todo mundo sabe disso dentro do São Paulo. Qualquer resultado que não seja a vitória contra o Santos vai derrubar o técnico, é quase 99% de certeza isso, né? E vamos esperar se esse time aí toma vergonha na cara, se as cobranças do Alan Franco realmente reverberam ali, se dá uma animada, se dá uma agitada. O Santos ganhou do Atlético Mineiro, saiu da zona de rebaixamento, passou o São Paulo. Se o Bahia hoje não perder do Cruzeiro, o São Paulo entra na zona de rebaixamento. Imagina como é que pode chegar para esse clássico. Santos acima, o São Paulo numa zona de rebaixamento e vai ter clássico no Morumbi. Domingão promete, né, galera? É isso, não pedi, mas agora aqui, se você chegou até o final desse vídeo, deixa o seu joinha, tá? Deixa o like aí se você gostou desse conteúdo, pro YouTube entender que estão gostando cada vez mais, recomendar cada vez mais, tá? Compartilha também esse vídeo aí com a rapaziada, ativa o sininho. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Se você puder também ajudar com o Pix, que está aqui na tela, ajude a gente também, ajude o nosso projeto. E é isso, agradecendo demais a sua companhia, a sua audiência. A gente volta a qualquer momento com mais informações, análises, opiniões aqui no Avante Meu Tricolor. Grande abraço!